Fala galera, tudo bem? Arthur aqui do canal Matemática Resolve. Vamos trazer aqui mais um assunto para você. Hoje a gente vai falar de PG, Progressão Geométrica. Aula passada a gente falou de PA, agora PG. Vamos embora galera, logo após a vinheta. Então pessoal, vamos aqui no quadro ver algumas anotações. Eu coloquei um exemplo de PG aqui para você. Isso é uma PG, perceba. Por que isso é uma PG? Porque uma PG é toda sequência de termos, toda sequência de números, que o número seguinte é igual ao número anterior multiplicado por uma razão. É parecido com a ideia da PA. A PA é o número seguinte é igual ao número anterior somado a uma razão. Aqui é progressão geométrica, é multiplicado por uma razão. Lá você lembra a letra que representa a razão? É uma letrinha R, né? Aqui a diferença é que vai ser uma letra Q, mas é razão do mesmo jeito. E como você descobre a razão? Você faz o termo seguinte é igual ao anterior vezes uma razão. Então ele vai ser, você pega um termo e divide pela razão, então multiplica pela razão, você encontra o anterior, ou então o sucessor, né? Então vamos aqui, ó. 1 terço, 1 nono, 1 sobre 27. Como é que você vai descobrir a razão? Esse termo aqui, o segundo, por exemplo, ele não é igual ao primeiro vezes uma razão? 1 terço, ele vai ser igual a 1 vezes 1 terço. O terceiro ele é igual ao segundo vezes uma razão. 1 nono é igual a 1 terço vezes 1 terço. 1 sobre 27 é igual a 1 nono vezes 1 terço. Então você percebe que a razão ela é 1 terço. Você representa genericamente o PG dessa forma. Você pode chamar aqui de x, né? No meu caso seria 1, o x seria 1. Aí x vezes a razão, x vezes a razão ao quadrado, x vezes a razão ao cubo, assim tudo faz. Assim você descobre qualquer termo do PG. Aí já vem para a formulazinha do termo geral da PG. O AN é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Ou seja, se eu quero descobrir o termo 25 do PG, eu coloco aqui, ó, a 25 vai ser igual ao primeiro vezes a razão elevado a 25 menos 1, ou seja, a razão elevada a 24. E aí você faz. Percebe, por exemplo, o A3 seria a 1 vezes Q ao quadrado, né? 3 menos 1. E aqui, ó, 1, 2, 3, tem exatamente isso, ó, o A1 é x vezes o Q ao quadrado. Então, você percebe que é coerente. Aí aqui, ó, parecido com a PA, lá na PA, um número que estava entre 2, ele não era a média aritmética, aqui ele vai ser a média geométrica. O A2, ele é a média geométrica de A1 e A3, o A3 de A2 e A4. Beleza? Vamos esclarecer agora isso aqui. Uma PG, ela pode ser constante, crescente ou decrescente. Qual é a diferença? Numa PG constante, você tem uma razão igual a 1. Portanto, imagine uma PG que os números são 4, 4, 4, 4, 4, 4. É uma PG, sim. Porque o segundo é igual ao primeiro vezes uma razão. Só que essa razão é 1. Então essa PG é constante, ela sempre vai ser os mesmos números. Crescente. Você tem uma PG crescente quando o Q é maior, superior a 1. E uma PG decrescente quando o Q é inferior a 1. Nesse meu caso aqui, como o meu Q é 1 terço, minha razão é 1 terço, essa minha PG que eu escrevi, ela é decrescente. Vamos para cá, uma parte de extrema importância em progressão geométrica. Por quê? Soma de termos de uma PG. O que é a soma de termos de uma PG? Você tem dois tipos. Você tem uma PG finita, ou seja, aquela que você consegue ver, que tem um fim, vai do início e tem um fim, e uma PG infinita, que geralmente é representada nas questões com reticências, ou então ele pode só falar no enunciado e não lhe dar a PG. No meu caso aqui, se você olhar, eu coloquei reticências aqui. Essa PG ela é infinita. Ela tende ao infinito. Você percebe que os números estão diminuindo cada vez mais, né? Mas não vai ter uma hora que eles vão acabar. Eles vão ficar tendendo ao zero, no caso aí, né? Vão chegar muito próximo de zero, mas nunca vão terminar, zerar. Só se eu colocasse bem aqui, ó. Ah, minha PG acabou aqui. Pronto. Minha PG ela é finita de 4 termos. Mas como eu coloquei as reticências, ela é infinita. Agora você vai saber aprender a calcular a soma de termos de uma PG finita e de uma PG infinita. No primeiro caso, quando a PG tem fim, quando você vê o fim dela, vamos supor que seja até aqui minha PG, né? Minha PG tem 4 termos e tem um fim. Então, a soma desses termos vai ser o primeiro termo multiplicado pela razão elevado ao número de termos, menos 1, dividido pela razão, menos 1. Essa é a fórmula
é mais comum do que infinita, do que PG infinita, em questões de vestibulares e Enem. É mais comum a finita. Então, aprenda, decore as duas, mas se você... Ah, só tem espaço para decorar uma, decore só a primeira. Mas não, é sério, decore as duas são importantes. Essa daqui eu já vi cair em questão também. Então, PG finita e infinita. A infinita é até mais fácil, né? É A1 sobre 1 menos Q. A soma de termos infinita da minha PG. Por exemplo, essa minha PG aqui é infinita, né? Então vamos calcular a soma de termos dela. Seria o A1, que é o A1, 1, dividido por 1 menos Q. Quem é o meu Q? É 1 terço. 1 menos 1 terço, 2 terços. Então ficaria 1 sobre 2 terços, certo? Então 1 sobre 2 terços é igual a 3 meios. Ficaria 1,5. Ou seja, se eu somasse tudo isso, infinitamente, os infinitos números que tem aqui, a minha soma daria 1,5. Correto? Agora vamos para essa dicasinha aqui de extrema importância. Cara, eu falei aqui, ó, PG de N termos ímpares. Ou seja, se você se deparar numa questão lá com a PG de 3 termos, 5 termos, 7 termos, 9 termos, 11... Não, aí vai ser uma PG muito grande, mas a lógica é a mesma. Se for uma PG de N termos ímpares, e o mais comum no vestibular, já vou falando aqui pra você, é 3 termos ou 5 termos, que foram os que eu coloquei aqui no quadro. Então, se liga. PG de N termos ímpares. 3 termos, 5 termos. O que é que como você vai desenhar essa PG? Antes de mais nada, na hora que ele falar, eu tenho uma PG de 3 termos, você já faz isso imediatamente, porque vai facilitar muito as contas. Muito, 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 muito. Você coloca o termo central como sendo x, central é x. Os consecutivos a ele, você vai multiplicando pela razão. E os anteriores a ele, você divide pela razão. É fácil, é simples, ó. Você está o termo central. O primeiro termo é x dividido pela razão. O termo conseguinte é x multiplicado pela razão. Arthur, mas será que isso está certo mesmo? Na PG, tu não falou que era o termo consecutivo é igual o passado vezes a razão? Exatamente. Vamos conferir, ó. Então o primeiro termo é esse, né? O segundo termo vai ser quanto? Vai ser x sobre q vezes q. X. O terceiro termo vai ser quanto? Vai ser x multiplicado pela razão. xq. Mesma lógica para a PG de 5 termos. Isso ajuda demais nas questões. Falando em questão, vamos lá resolver. Então, galera, vamos lá para a nossa primeiríssima questão aqui do Enem 2018 de PG. Ele vai falar aí, ó, que alguns modelos de rádios automotivos têm um código de segurança. Esse código de segurança é o seguinte: é composto por tantos dígitos, 4 algarismos, e aí você tem que tentar. Se você errar, você tem que esperar 60 segundos para digitar o código novamente, se você errar a primeira vez. Se você errar da segunda vez, ele fala que o tempo de espera duplica, certo? E aí vai duplicando à medida que você vai errando, não é isso? Isso. Então, seguinte, ele vai falar que um cidadão aí acertou apenas na 4ª tentativa. Apenas na 4ª tentativa. Só foi na 4ª, ele errou a primeira, a segunda e a terceira. Então, vamos lá. Ele quer saber o tempo de espera dele, sabendo que o tempo de digitação é 30 segundos. Então, vamos lá. Se ele acertou só na 4ª tentativa, ele errou a primeira, a segunda e a terceira, não é mesmo? Então, só para digitar, ele já demorou 30 segundos aqui, 30 segundos aqui, 30 segundos aqui e 30 segundos aqui. Então, você já vai ter 60 com 60, 120 segundos para somar. Isso aqui pode ser uma pegadinha, porque às vezes você esquece de somar a tentativa. Ele falou que cada tentativa demora 30 segundos. Isso. Só para você digitar o código, você demora 30 segundos. Se você digitou ele 4 vezes, você demorou 120 segundos. Agora vamos calcular o tempo de espera. Você digitou lá a primeira vez, errou. Você vai esperar quanto tempo? Ele disse na questão 60 segundos. Beleza. Digitou, esperou 60 segundos, vai para a segunda vez. Na segunda vez você erra de novo. Você vai esperar quanto tempo agora? É o dobro, né? Então é 120. Aí você vai lá, digita a terceira vez, você erra novamente. Aí você vai dobrar, porque a razão da PG aqui é 2. E aí na 4ª vez você acerta. Você percebe que a razão é 2, né? Por quê? 60 vezes 2, 120. 120 vezes 2, 240. Então vamos lá. Ele quer saber o tempo que ele esperou. Então, cara, essa questão aqui não precisa nem colocar naquela fórmula da soma de termos da PG. Você pode fazer direto aqui, ó. Como só são 3 termos, 240 mais 60, 300, mais 120, 420 segundos. Então, a soma
desses três caras aqui é 420. Então ele quer saber quanto tempo no total ele demorou. Só você somar 420 com 120, pra gente nem escrever. Vamos lá, 420 mais 100, 520, mais 20, 540 segundos. Se a resposta estiver em minutos, você divide por 60, mas eu acho que está em segundos. Está lá na letra C, pode conferir aí. É uma questão da FUVEST sobre PG. Ela disse que vai ter uma PG de 4 termos, por isso que eu coloquei x, x que é o quadrado, x que é 3, em que a soma dos dois primeiros é 1 e a soma dos dois últimos é 9. E ele pede a razão. Simples, tranquilo, de boa. Qual é o segredo aqui? Você vai olhar para esses dois caras e ver o que eles têm em comum. Não é o x? Você coloca o x em evidência. Fica x vezes 1 mais q igual a 1. A mesma coisa aqui embaixo. O que é que eles têm em comum? Não é o x vezes o q ao quadrado? Então vai ficar x ao quadrado vezes 1 mais q igual a 9. Aí beleza. Agora você divide um pelo outro, que vai ficar só a razão. Aqui porque eu já fiz antes, ainda está cortado aqui. Mas x vezes 1 mais q dividido por x vezes q ao quadrado vezes 1 mais q é igual a 1 sobre 9. Eu dividi esse por esse. E aí cortei o x com o x, e cortei o 1 mais q com 1 mais q. Ficou o quê? Desse lado de cá, 1 sobre o q ao quadrado igual a 1 sobre 9. Logo, q ao quadrado é igual a 9, o q é igual a mais ou menos 3. Por que mais ou menos 3? Porque você sabe, né, que menos 3 ao quadrado, 9. 3 ao quadrado também é 9. Então poderia ser qualquer uma das duas alternativas. Mas na hora que você olha para as alternativas da questão, só tem números positivos e tem um 3 lá na letra A. Então, essa é a nossa resposta. Então, galera, obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Se você gostou desse vídeo, se você está gostando do canal, por favor, deixa o like, compartilhe com seus amigos, se inscreva e mande sugestões de vídeo. Pode perguntar dúvidas, não tenha medo nem nada. Pode perguntar dúvidas pra gente, pra mim, pro meu irmão. Ele sempre coloca o Instagram dele aqui na descrição, então é tranquilo, você pode mandar lá. E ajuda a gente a continuar crescendo e continuar trazendo conteúdo maravilhoso aqui pra vocês. Obrigado.